Apocalipse e eclipse serão temas dessa curta live agora pela manhã, onde além de falar sobre esses temas, entre outros, a gente vai respirar junto, a gente vai fazer limpeza energética e a gente vai procurar alinhar nossa alma, mente e corpo para a gente passar por essa turbulência que estamos assistindo e muitos de nós já vivendo aqui internamente. Eu vou enviar essa live lá no grupo que a gente tá na nossa live aqui e sem mais delongas eu já vou começar. Essa série de lives que eu vou fazer, que serão pelo menos 21 dias, surgiu do desejo de observar eu como mulher paranormal que sou, então a gente é uma antena, que eu tava recebendo, eu tava receptando energias alheias, né? Então, como a gente faz parte da natureza, bom dia, Cris entrou. A gente não é separado da natureza, a gente faz parte da natureza. E nós mulheres estamos mais ainda intimamente ligadas à natureza. Então não pense que um terremoto externo que aconteceu lá em outro país não afeta você. Você também faz parte deste país, dessa natureza, desse cosmos. E como a gente sabe, né, que é uma das leis do Cabalho, tudo que é em cima é também embaixo. Tudo que é dentro é também fora. Então estão acontecendo terremotos fora, tufões, né, ventanias absurdas. De alguma forma, isso também está acontecendo dentro de você. Então talvez você está percebendo as suas emoções muito tempestivas e muito oscilativas. Ora você está bem, você está feliz, você está animada. Ora você está extremamente caótica, desanimada, triste, você não consegue nem saber por quê, porque às vezes não aconteceu uma coisa fora. Às vezes, por exemplo, assim, seu dia continua o mesmo, mas o seu corpo tá percebendo. E aí você se sente triste, você se sente mal, você se sente insegura, você não vê seus projetos andando. E aí aquilo que eu falei também, tá acontecendo crimes hediondos. Eu não assisto jornal, já fazem mais de 10 anos que eu não assisto jornal. Eu já fiquei por mais de 5 anos sem TV, e há mais de 10 anos não tem nenhuma antena na minha casa. E fiz isso por uma escolha mesmo, de não ficar vendo noticiários com notícias ruins. Mas todas as vezes que eu abro, né, o celular, a internet, eu vejo alguma notícia e é sempre muito assustadora, né? Então, é uma notícia de um pai que matou um filho, é uma notícia de uma mãe que fez uma covardia, de uma avó, abuso, assim, crimes terríveis, que parecem até mentira, que saíram de um filme de terror. Isso também abala a gente, ainda que a gente não saiba nem que crimes foram, aonde aconteceram ou com quem, tá acontecendo. Então isso tá gerando no cosmos, no universo, uma energia extremamente densa de morte, de destruição, do amor que está se esfriando, né? Como as escrituras já nos tinham alertado. Então, a gente de alguma forma sente isso também, porque a gente também tá nesse mundo. A gente tá vivendo, a gente tá encarnado aqui. Só que diante disso tudo, a gente ainda continua tendo as nossas contas para pagar. A gente continua tendo filhos para criar, um lar para administrar, uma carreira, um trabalho, enfim. Quem, né, frequenta alguma instituição religiosa, às vezes o trabalho religioso, às vezes o trabalho com a caridade, enfim. A vida ela ainda continua. Mesmo a gente vendo tanto caos do lado de fora, ainda que você não sinta que a sua vida está um caos. Por exemplo, a minha vida tá tranquila, mas eu como uma anteninha que sou, como um paranormal que sou, eu tô captando. E aí eu vi o quanto que isso estava me influenciando e oscilando o meu humor, oscilando o meu equilíbrio emocional. E eu acredito de verdade que a gente está no apocalipse. Quando eu falo apocalipse, eu não tô falando da destruição total do mundo, até porque o Apocalipse nem fala disso, né? Apocalipse ele fala, primeiro, a tradução da palavra revelação. O livro de Apocalipse foi um dos primeiros livros da Bíblia que eu li inteiro, foi um dos primeiros livros que eu estudei profundamente através da correlação com os livros de Daniel, Ezequiel. E na verdade significa revelação. Então as coisas sendo reveladas, por isso que a gente está experimentando tantas coisas, porque as coisas estão sendo reveladas. E a Apocalipse fala de um fim.
fim de uma velha terra, início de uma nova terra. Né? Então falam né, que a terra e os céus passaram ali, e eis que tudo se fez novo. Então novo tá vindo, a gente tá passando por uma transição de era. E ela acontece fora, mas sobretudo ela acontece dentro, porque como é que o velho ser humano vai habitar um novo céu e uma nova terra? Tem que ser um novo ser humano também, né? Então se nós não nos renovarmos a nossa mente, não atualizarmos o nosso ser, não nos equilibrarmos para essa nova era, a gente não vai conseguir acessá-la. Seja você que acredita que ela vai ser aqui, que é o que eu acredito, ou que ela vai ser em qualquer outra dimensão, outro local ou estado. A questão é, essa nova era, ela não fala mais de individualismo, eu que se dane o resto, é o coletivo. Inclusive essa live aqui, ela parte desse princípio, desse desejo. Eu podia estar fazendo isso aqui só para mim, trabalhando, estudando isso, meditando sobre isso, pesquisando sobre isso, que é o que eu já faço há anos na minha vida, mais de 10. Eu tô aqui partilhando, não só porque eu quero que o meu trabalho alcance outras pessoas, mas sobretudo porque eu quero influenciar de maneira positiva o coletivo, ainda que seja um coletivo pequeno, ainda que 5, 1, 2, 10, 20, 100 mil pessoas vão assistir esse vídeo, não importa a quantidade. Se eu souber que uma pessoa, como agora tem uma pessoa online aqui comigo, que é a Cris, se eu puder influenciá-la positivamente, que seja um pouquinho, eu já vou sentir satisfeita, porque a pessoa que está aqui assistindo também sou eu. Nós todos somos um, é um outro princípio hermético, que o todo é um, então tudo que é um só, a gente faz parte. Nós somos pequenas partes desse grande cosmos. Nós somos partículas de Deus. Nós somos expressões da consciência divina, né? Então nós todos somos um. Então quando eu compartilho e quando eu colaboro com você, certamente eu estou colaborando comigo também, porque você também sou eu, né? É como um corpo, né? E essa analogia é ensinada ali, né? O corpo de Cristo nas cartas de Paulo. Eu não tenho religião, tá, gente? Mas eu gosto de citar as escrituras, porque é um livro que quase todo mundo conhece, né? E tem ali grandes segredos. Se a gente aprender a ler como precisa ser lido, a interpretar como precisa ser interpretado e buscar ali o segredo, é um livro incrível. Então, esse livro, lá, né, nos ensina que nós somos partes de um corpo. Um corpo é composto por várias partes, por vários órgãos, por várias células, micro-organismos. E nada, nenhum é mais importante do que o outro, porque sem um o todo não funciona perfeitamente. Então você é igualmente importante neste momento aqui agora, com essa transição planetária que a gente está vivendo. Você é extremamente importante. Você é imprescindível para esse momento agora. Né? O cosmos só é o cosmos desse jeito porque você também está aqui participando dele. Então, essa nova era exige que a gente trabalhe a favor do coletivo. Tá, gente? Fica aqui que além de trazer esse conceito, além de falar de apocalipse, de eclipse, a gente vai fazer exercício no final, tá bom? Então fica aqui comigo, que é importante eu trazer isso aqui. Eu falo, só a ação sem consciência é vazia. E só a consciência sem a ação é morta também, não traz resultado. Então nós precisamos alinhar ambas. Por isso aqui você vai ter consciência e ação. Para a gente ter o quê? Transformação. Então essa nova era, você tem que abrir mão do egoísmo, do individualismo, e você vai entender o poder do coletivo. Mas você só vai, olha, aqui a gente tem um paradoxo, né? Que é inclusive outra lei hermética, que os opostos, eles não são contra, eles se reconciliam, né? Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, elas coexistem juntas. Por que eu tô falando isso? Porque ao mesmo tempo que agora é o coletivo, você só vai conseguir estar atuante de maneira positiva e coerente no coletivo quando o seu indivíduo tiver equilibrado, curado, ajustado. Então, cuide de você, cuide do seu ambiente interno, trabalhe verdadeiramente no seu autoconhecimento, que aí sim você vai ter capacidade de contribuir no coletivo. Então, antes de estar aqui com vocês nesse vídeo, eu fiz o meu processo de sintonia e equilíbrio diário que eu faço sozinha. Eu, comigo mesma, eu em conexão com o todo, em conexão com o Criador, né, em conexão com as entidades espirituais que eu acredito que me assistem, né? Você pode dar o nome de anjos, de guias, enfim. Eu me conectando com isso tudo primeiro,
antes de estar aqui partilhando com vocês e fazendo junto. Além disso, as velhas máscaras, esse é o principal ponto que eu vou bater aqui. As velhas máscaras, inclusive essa série vai chamar série Apocalipse ou série apocalíptica. Inclusive as velhas máscaras também já não cabem mais nessa nova era. Então, o apego que você tem a tudo que você já foi é que tá deixando você sem avançar na vida. Aí você fala assim, gente, mas meu trabalho não tá avançando, na minha família tá um caos, eu tô cheio de problemas. O que está acontecendo? Provavelmente porque você tá apegada à sua velha identidade. E essa identidade que você tá apegada, ela não cabe mais nessa nova terra, nessa nova era. Por quê? Porque essa identidade está apegada a princípios e crenças negativas. A individualismo, a egoísmo, a competição, a crenças falíveis, a escassez, né, ao sacrifício, à dor. É isso que é a sua identidade passada tá apegada. Foi isso que você viu no jornal, às vezes foi isso que você aprendeu, você viu seu coleguinha, às vezes os traumas da sua infância. Isso tudo moldaram quem você acha que é hoje. Mas eu te digo, enquanto você estiver apegada a essa identidade, essa falsa identidade, você efetivamente não vai conseguir adentrar essa nova terra que começa aqui dentro. Dentro por quê? Porque o mestre, Yeshua, meu amado mestre, ele já nos ensinou que o reino dos céus, ele tá dentro. Né? Os discípulos perguntam, cadê o reino que eu não tô vendo? Porque eles esperavam que Jesus chegasse de coroa, que ele fosse reinar mesmo com o cetro ali, todo o povo de Israel. E Jesus fala, vocês estão buscando o reino, mas o reino tá dentro de vós, é aqui dentro. Então você tá esperando um governo ou um governante chegar para resolver tudo. Eu sinto muito, isso não vai acontecer. Você precisa governar a sua vida. Você precisa deixar a consciência de Cristo. Essa é a mente de Cristo. Governar você. E a mente de Cristo é desapegada. A mente de Cristo é amorosa. A mente de Cristo é cheia de fé e de confiança. Ainda não sei o que está acontecendo aqui não, mas eu piso sobre o mar. Eu mando, né? Inclusive foi o tema dessas últimas respirações. Jesus no barquinho, eu mando a tempestade se acalmar. Eu durmo no barquinho. O pau tá torando, tá quebrando. Mas eu tô confiante. Essa é a consciência de Cristo que você precisa ter dentro de você para que o reino esteja aqui. Gente, às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade de sair desses termos religiosos, não só porque são os termos que a maioria do meu público entende, que as mulheres paranormais, quase todas, assim como eu, saíram do sistema religioso, vieram do sistema religioso, ou ainda estão no sistema religioso, como é, né, um arcabouço de estudo profundo meu, ainda que eu não seja, tá, religiosa, ou que eu tenha alguma religião. Tá? Eu professo a espiritualidade livre, eu acredito que a espiritualidade verdadeira ela é livre e ela não tá atrelada a você, a qualquer religião. Ela tá atrelada a você mesmo primeiro, antes de mais nada. A você, ao entorno, à sua volta e a você com aquilo que você acredita que é maior do que você. Isso pra mim é espiritualidade, independente da sua crença. E aqui todas são respeitadas. Tá? Mas é só pra explicar porque eu tô trazendo tantas escrituras. E por que a gente tá falando de Apocalipse? Né? Vários outros lugares falaram de Apocalipse de maneira diferente. Mas aqui no Ocidente, nós conhecemos através das escrituras, né? Através da Bíblia. Mas também a gente pode entrar em termos aqui de física quântica, sem problema algum. Então a gente está passando por essa nova era. Inclusive Jesus foi um dos grandes mestres da física quântica, que nos ensinou de verdade, né? Como que colapsa uma onda, né? Que a verdadeira fé é crer antes que as coisas estejam ainda aqui no seu campo visual, você materializa, colapsa através da sua fé. E esse princípio hermético, né, do dentro é igual fora. Então, o reino está aqui dentro. Eu só vou experimentar o reino do lado de fora, ver minha vida se transformando, minha vida melhor, quando o reino tiver sido estabelecido primeiro dentro de mim, dentro do meu coração. Aí sim, eu vou conseguir experimentar e ver esse reino do lado de fora também. Então, o que está te trazendo grande dor é esse apego. E eu também tive esse apego, tá? Eu ainda tenho uns resquícios dele e eu trabalho isso todos os dias. Inclusive, como eu falei, a minha conexão matinal antes de vir aqui falar com vocês, eu trabalhei isso, né? O corte com as minhas crenças negativas passadas, de escassez, de dificuldade, de dúvida. E o corte
com a minha identidade, com essa identidade falsa, com esse eu falso. Eu quero me conectar agora com o meu eu verdadeiro, com o meu eu divino, o meu eu consciente, com o meu eu autêntico, livre, verdadeiro, íntegro, onde ele tem luz e sombra equilibrados. Gente, um eu verdadeiro e positivo não é só luz, não existe luz sem sombra. Você precisa ter ambas ali qualificado, masculino e feminino. E luz e sombra conectados, eles se tornam uma coisa só, no ponto zero, ali no equilíbrio. Você não pode ser demasiadamente um e outro. Você precisa de luz, de consciência, de amor, de doçura, de humildade, de honestidade, de integridade, de alegria, de verdade. Mas você precisa da força, da intensidade, da coragem, da firmeza e pegar suas sombras e fazer disso a base para sua luz brilhar. Então, ser a mulher inteira, ela não só cabe no mundo, ela é a única que cabe de verdade, porque fora disso você está escondendo partes de você, você está escondendo sua sexualidade, você está escondendo os seus desejos, sua intensidade, sua força, sua ambição, e você precisa disso para viver. Você está na Terra, você está aqui para aprender a ser Deus e ser homem ao mesmo tempo. E você não consegue ser essa potência toda sendo uma coisa só. Você precisa entender que você é luz e sombra e ó, alinhar ambos. Isso é que eu falo, ó. E quando é uma coisa que a gente precisa aprender, a gente precisa repetir. Inclusive nas escrituras existem vários versículos repetidos e alguns que têm o mesmo princípio sendo dito várias vezes, porque é no muito falar, é com repetir que vai entrar aqui, ó, sabe? Porque a gente foi programado muitos anos com crenças negativas. Então não é com uma crença positiva que você vai resolver tudo e vai atualizar tudo. Então, fechando aqui essa questão do apocalipse para você entender que é esse apego a essa velha identidade, porque você acha que vai se perder se você abrir mão dela, e eu te garanto, porque eu tô passando esse processo, que você vai se surpreender com o seu eu verdadeiro, com o seu eu interior, com o seu eu divino, é ele quem você realmente é. Ele é quem isso tudo que você quer ser, que você tá buscando, e é essa identidade. Então aceita, abre mão, se entrega pro fluxo. E aí a gente entra no assunto do apocalipse, ó, do eclipse, que a gente vai ter um eclipse hoje, vai ter seu auge, se eu não me engano, por volta das 14h22 da tarde, então daqui a pouquinho. Inclusive vou ensinar vocês aqui o que vocês podem fazer para aproveitar a energia desse eclipse, que é sempre um portal potente. O eclipse tá vindo aí e vai ser um eclipse solar. E o eclipse, como vocês sabem, nesse caso do solar, né? A lua passa na frente, né, do sol, e aí o sol fica escuro por um tempo. E então não é um eclipse, um portal de manifestação. Eu até falei isso nos stories para você entender a essência do portal. Eu não vou aprofundar aqui de um eclipse, tá? Até porque também não é a minha especialidade. Você precisa ver algumas variáveis. Em que signo astrológico isso está acontecendo? Quais são as outras conjunções astrais que estão acontecendo junto deste eclipse? Aonde que ele ocorre no seu mapa astral? Tem várias coisas para você ver como que a lua tá. Por exemplo, a lua tá minguante. Minguante não, desculpa. A gente tá numa lua nova, então a gente tá no limiar. A lua nova é um limiar. Ela é uma lua escura e depois começa a dar aquele pequeno filete dourado. É um limiar por quê? É um limiar de algo que foi, que passou, para algo que vai vir, para o novo que vai vir. Por isso que é lua nova. Então é escuridão porque tô deixando ir aquilo que foi, e aí o filete dourado que começa é o novo que tá vindo. Então a gente tá nesse eclipse, é um limiar. Então também não é um eclipse pra você achar que você não vai materializar nada. Calma, presta atenção aqui comigo. E ele tá no signo de Leão. E Leão é a nossa força. Leão é a nossa luz. O arquétipo do Leão é o Sol e o eclipse solar. Acompanhe. O Leão, ele fala pra gente de autenticidade, de verdade, de autoestima, de amor próprio. Fala também de identidade, fala de coragem. Caramba, esse arquétipo, ele é tão poderoso, né? O leão não é o rei da selva. Então, é uma força que vem a partir daquilo que você sabe que você é. Você pode ver que o leão tá lá tranquilo na selva, não importa, o pau pode estar quebrando e ele tá lá, sereno. E quando ele precisa, ele vai lá e mete o sarrafo. Corre atrás das zebrinhas, de quem tiver, né? A natureza é cruel nesse sentido. Inclusive, a Nova Terra até nos chama para enxergar a natureza de uma forma diferente, né?
Até porque a gente vê lá nas escrituras, né, o lobo e o cordeiro juntos. E a gente já vê que até os animais estão passando por também transformações, expandindo, isso mesmo. A gente vê hoje gato com cachorro, com galo, com galinha, com gato, tudo vivendo junto, né? Às vezes sem terem sido criados, né? Você vê um animal amamentando o outro. Então até a natureza tá evoluindo. Você aí, com essa cabeça dura, você aí, mulher, apegada às coisas velhas, por favor. Por favor. Quem quiser ficar apegada ao velho, vai ficar com o velho. Quem quiser acessar a abundância, a beleza do novo, vai ter que se renovar. Então, esse eclipse de leão, ele nos convida para quê? Eu sempre falo muito isso, que Apocalipse é morte e vida. É abrir mão, deixar algo morrer. Mas o quê? Hoje é a sua velha identidade. Hoje é a sua velha identidade apegada a medo, a escassez, a dificuldade, a dor, a guerra, a luta, o egoísmo, a competitividade. É isso que você vai deixar ir embora neste apocalipse de leão. E deixar nascer a sua luz, o seu sol, a sua coragem, a sua verdade, a sua autenticidade, a nova vida que você quer manifestar. Inclusive, eu aconselhei nos stories. Hoje, às 2 horas, trabalhe de ficar silencioso, de se interiorizar. Acende uma vela, faz uma oração. Escuta Ana Berroa, procura, que é a oração mais poderosa, que são 72 nomes do Criador. E sente, bebe muita água. Ó, gente, sempre com água, tá? Sempre com água. A água fluidifica. Enche um copo com água, abençoa essa água, profetiza limpeza nessa água e toma essa água. Toma essa água e intensifica, intenciona, medita que você está sendo limpo, limpa. E respira nesse processo, respira, observa a sua respiração e procura se conectar com aquilo que é mais íntimo e verdadeiro lá dentro do seu ser, com a sua intuição, com essa voz que te move. E então, deixa tudo ir. O sol vai ficar escuro. Escuro, ele não vai ficar iluminando, brilhando. É escuro por quase 2 minutos, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganada de forma total. Então, nesse tempo, fica quietinho, quietinha. Aproveita essa escuridão do eclipse para você olhar mais para dentro de você e para você apagar, deixar aí essa velha identidade. Para você deixar morrer este velho eu que está acostumado com a velha vida também. Com as formas de ser e de fazer que não funcionam mais. Então a nossa dor é porque a gente está insistindo, insistindo, insistindo naquilo que não funciona mais. Então intenciona isso, faça uma oração, eu quero deixar aí tudo que não funciona mais. Tudo que não sou eu de verdade. Para que o novo entre, o velho precisa ir, não tem espaço. Então aproveita esse eclipse, acende sua vela, pega sua água, como eu te ensinei aqui, e ensina a deixar ir, procura deixar ir. Pode colocar um copinho também com sal grosso para intensificar a limpeza. Pode tomar um banho, né, com algumas ervas, intencionando limpeza, rosa branca, sálvia, lavanda. Se utilizar sal grosso, não joga aqui na sua cabeça, na sua coroa, do pescoço para baixo. As plantas, elas têm poder fitoenergético, bioenergético, tá, gente? Então, não é só misticismo, não. E aqui também a gente fala de misticismo, né? Que eu cansei de não poder falar. Por isso que meu público é você, mulher paranormal, que sabe que o extrafísico existe e tá dentro de você o tempo todo. E, para além desse banho, você vai ficar quietinho. Se você puder, tô no trabalho, desde o trabalho, não importa. Fica mais quieto no seu trabalho, mais silencioso, quanto você puder. E o tempinho que você tiver, 1 minutinho que seja, respira consciente nisso que eu te falei. E aí, amanhã, dia 13, inclusive dia de energia 4, né? 3 mais 1, 4. Aí você trabalha, ou pode ser à meia-noite de hoje, né? Aí você trabalha as suas novas intenções. Mas não apegadas à identidade passada, por favor. Escreva num livro, num caderno. Inclusive, você pode plantar isso. Escreva essa nova identidade, desapegada do medo, da dor.
da raiva, da escassez, da dificuldade. Firme e forte na coragem, no alto amor, no coletivo, na verdade, na justiça, na integridade, no amor. Intenciona esse ser e essa vida que passa a brotar deste novo ser. E para não me estender mais, porque eu falei mais do que eu tinha planejado, mas eu gosto de deixar minha vida, meu corpo ser instrumento do divino que habita em mim, que é essa energia poderosa, e eu tô cheia dela hoje, cheia de entusiasmo. Nós vamos fazer o nosso exercício de respiração. Se você conseguir, fica descalço. Tô tirando meu chinelinho aqui. Se tiver na natureza, melhor. Pisa no chão pra você trocar energia com a terra, pra você descarregar, tá? A terra, não tem o fio terra, que é pra descarregar energia? Então, você tá aí calçando um sapato de plástico, que é a coisa mais isolante, por isso que você tá estressada, a sua energia tá indo e voltando no seu corpo, ela não está aterrando na terra. Então, bota o seu pezinho no chão, abraça uma árvore, cheira uma flor, e a gente vai começar o nosso exercício respiratório. Hoje eu não vou focar em te ensinar algum exercício específico, tá? A gente só vai respirar de maneira consciente, mas eu vou fazer com você, antes disso, uma limpeza. Porque às vezes você vai respirar, mas sua cabeça já tá aí borbulhando. Às vezes você vai respirar, mas você já tá com o coração aí acelerado. E às vezes você já vai respirar, mas a sua mente tá frenética. Então nem respirar você tá dando conta ainda. Desde, tô assim, tô respirando, tô falando respirar de maneira consciente. Respirar direito, porque até isso a gente desaprendeu. Então, eu vou usar aqui uma ferramenta de Access Consciousness, da qual eu sou certificada, que é uma das ferramentas que mais me ajudam a expandir a consciência. E Access, a gente tem um conjunto de ferramentas dentro de Access. E eu vou utilizar com vocês aqui que a gente chama de varinha mágica, que a gente chama de PodPoc, tá? Pesquisa aí no Google, tá? Não vou ficar explicando profundamente aqui, não. Você despertou, ficou interessada, pesquisei. A gente diz uma frase, eu vou dizer ela completa, é certo, errado, bom e mal, pode pau, que todas as 100 cursos, garotos, povos, criações, base e Alex. Tem um significado por trás de cada uma dessas palavras, mas elas são estranhas propositalmente, porque o seu cérebro está acostumado com a repetição, com aquilo que ele já conhece. Então, você traz algo sem lógica, estranho, ele já dá uma bugada. Que bugada é essa? Ele já dá uma parada para ele perceber esse novo vindo, então ele já cria espaço para criar novas sinapses cerebrais, tá? Isso é neurociência. Então, eu vou utilizar essa ferramenta, mas ela existe para limpar. Então, pode pode destruir, pode criar. Então, a gente efetua limpezas em nós, em que a gente limpa aquilo que está negativo, aquilo que está ruim, aquilo que está atrapalhando, impedindo e cria um espaço para que esse novo, para que esse bom, para aquilo que a gente deseja e quer manifestar venha para nós, tá? Então, eu vou dizer essa frase depois de eu falar outras, né? Intencionando limpeza. Só que você precisa concordar para isso ser mais efetivo ainda dentro de você. Então, eu vou te perguntar se você aceita limpar. E aí, você pode estar assistindo ao vivo ou gravado, você vai dizer que sim ou não. Aí é com você, sua consciência. E eu vou te ajudar a efetuar essa limpeza, tá? Para que a gente possa estar aptas a respirar melhor e mais conscientemente. Então você, mulher divina, mulher paranormal, ser divino que me assiste, você aceita quebrar todos os contratos e limpar de você, de toda a sua existência, de todo o seu corpo, alma, mente, coração, emoções, em toda a sua estrutura de células, seu DNA, do centro do seu ser, todas as crenças de medo, de vergonha, de escassez, toda a identidade falsa apegada a crenças negativas, a ilusões, a comparação, a inveja, a soberba, a, a ganância negativa, a vergonha, ao não pertencimento. Você está disposta a limpar tudo isso agora? Sim? Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 100 cultos, garotos, povo de criações, bases e aléns. Então que seja limpo, que seja limpo, que seja limpo, que seja limpo. Que seja limpo, do alto da sua cabeça até a ponta dos seus pés, toda a informação negativa que está inclusive aí fixada no seu corpo, nas suas entranhas, na sua alma,
todos os traumas que você tenha passado, daqueles que você recorda ou não se recorda, todas as palavras negativas que você escutou e te marcaram profundamente para o lado negativo, todas as coisas doentias e maléficas que os seus olhos assistiram, que seus ouvidos escutaram, que o seu corpo experimentou e que ficou aí travado, registrado no seu corpo. Vamos destruir, descriar e limpar tudo isso agora. Sim, certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 100, cultos, garotos, povos, criações, base e aléns. Do mais profundo do seu ser, da sua consciência, das suas emoções. Vamos limpar todo o lixo agora, que não só você recebeu, mas que você criou ou cultivou, com pensamentos negativos, com palavras negativas, com afirmações negativas sobre você mesmo, com fofocas sobre os outros. Todo o lixo emocional que você acumulou, todo o lixo emocional que você julgou nos outros, todo o lixo emocional que você recebeu dos outros, todas as palavras torpes, todos os sentimentos negativos, todos os pensamentos ruins, todas as orações contrárias, tudo isso que te minou profundamente, que sujou você, que embaçou a sua visão, que te desconectou do amor e da verdade, da realidade de quem você é, do que você faz parte, do seu papel aqui no mundo. Tudo isso, todo esse lixo agora, nós vamos limpar. Nós não vamos mais jogar para debaixo do tapete. Nós vamos limpar, dissipar. E isso vai ser transformado, transmutado, porque é o que a terra faz, transforma tudo. Nada é criado, tudo é transformado. Então, todo esse lixo você escolhe agora limpar, destruir, descriar, dissipar e transmutar da sua vida, do seu interior mais profundo, da sua alma, da sua mente, do seu corpo agora, sim? Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 100, contos, garotos, povos, criações e aléns. Limpa, limpando, 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 limpando. Limpando, limpando sua profunda consciência, do seu subconsciente, do seu inconsciente, da sua supraconsciência, de todos os seus corpos, desde o material àqueles mais sutis. Uma limpeza profunda vai sendo executada agora. É normal se você sentir tontura, mal-estar, dormência no seu corpo. Respira e permite que a limpeza seja feita. Você não quer mais contrato com o velho, com o antigo, com o falso, com a mentira, com a desordem. Limpando agora, limpando agora. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 100, cultos, garotos, povos, criações, base e aléns. Inspire e solta. E agora a gente vai respirar. Lembra, a respiração é diafragmática. Vou abaixar aqui o celular para vocês verem um pouquinho. Igual uma criancinha respira, que a barriguinha dela parece um balão. Por quê? Porque ela enche o diafragma. Não é aqui no pulmão. É primeiro no diafragma, depois do pulmão. Então, eu inflo o meu diafragma e encho o meu pulmão. Para esvaziar, eu esvazio primeiro o meu diafragma para ir para dentro. Depois eu esvazio o meu pulmão. E a gente vai fazer essa respiração pelo nariz mesmo, tá? Então, fecha os olhos. Eu vou começar a respirar com você, depois vou te guiar nessa respiração. Relaxa os seus ombros, relaxa sua mandíbula, seu quadril, seus pés, sua face. Se conecta com você agora no mais íntimo. O que eu tô compartilhando com você aqui, criatura, é da ordem do divino e é gratuito. E às vezes sua mente ou seu coração estão aí cheio de julgamentos. O julgamento é aquilo que impede você de receber. O julgamento é a sua maior barreira, é o que impede você de receber. É o que impede você de se transformar. É o julgamento. Foi o julgamento que me agarrou, que atrapalhou o meu avanço. E todos os dias eu procuro de maneira consciente observar esse julgamento e abrir mão dele. E não é só o julgamento com relação ao outro, que o julgamento com relação ao outro é só um espelho. Porque esse julgamento começa primeiro dentro de você, é você mesmo se julgando.
É você mesmo colocando limites em você. É você mesmo se auto-enganando. O julgamento é um auto-engano. É você mesmo limitando a sua força, o seu poder criativo a uma consciência tão pequena e baixa que observa a falsa moralidade, a hipocrisia. Você tá aí dentro, cheio de ideias de criatividade, desejo, e tá suprimindo isso tudo por uma falsa moral, por um medo do inferno, por um medo de não ir pro céu, por medo do que o outro vai pensar ou se sentir ridículo. Seja ridículo, seja ridícula, mas seja você. Você acha mesmo que Jesus, que o mestre, estava preocupado em ser mal visto ou ser visto como ridículo? Ele saiu do púlpito do templo para ir nas ruas, no alto das montanhas ensinar. E o que ele ensinou era absurdo, era escárnio para aqueles que achavam que criam em alguma coisa. Seja ridículo, mas seja você, seja verdadeiro, seja verdadeira, seja inteiro, seja inteira. Não tenha vergonha. As escrituras diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Isso quer dizer que quando você tem vergonha, você deixa de ser você. Deixa de criar, de botar no mundo a sua voz, de viver o seu propósito. E você veio aqui, antes de qualquer propósito gigantesco ou grandioso, você veio aqui ser você mesmo. Se você tem vergonha de fazer isso, como que você vai habitar um novo céu e uma nova terra? Acorda, criatura. Acorda. Eu não tenho mais medo de ser ridícula. Ou mesmo que eu tenha medo, eu vou a si mesmo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar o medo. E o que eu tô falando aqui, eu não tô falando só pra você, não. Tô falando também pra mim. Primeiro pra mim sempre, porque o outro, o mundo é só um reflexo. Nós temos aqui na escola uma frase: a vida é um espelho. E nós desejamos que o seu reflexo seja luminoso. Enquanto você não puder encarar você mesmo e ser você mesmo, você não vai tocar a verdade de você, da vida e do outro. Então, se dispe agora. Tira essa roupa da miséria, essa roupa da mentira, essa roupa do engano, da ilusão. Agradar? Agradar a quem? A esse Deus que o sistema pintou pra você, que é um Deus psicopata e mau, que tá ali só pra julgar? Ele que te criou. Ele te ama, ele que te fez, ele sabe das suas falhas, mas ele também reconhece as suas potências, integra isso tudo para a luz, para o amor, para a verdade. Você é luz e sombra, criatura. Ou você acha que foi a luz do Mestre Jesus, de Yeshua, que destruiu aqueles comércios que estavam lá acontecendo na frente do templo, com raiva que ele fez, com ira? Aquilo é a sombra, mas a sombra utilizada de forma positiva, é a sombra utilizada em favor da luz. Acessa essa indignação, essa raiva aí dentro de você, dessa mesmice, dessa vida medíocre que você leva. Insignificante, moldada aos padrões do sistema, ao que o seu patrão vai dizer, a que sua mãe ou seu pai espera de você. Criatura, você é um ser autônomo nesse sentido. Você tem a sua própria expressão, sua própria vida. Vá viver e criar e escrever sua própria história. Para de viver à mercê da história da sua família. Respira nessa consciência que eu tô te falando. Você pode estar respirando enquanto eu tô falando. Mas é que essa consciência me veio e ela tá me invadindo aqui. Respira enquanto você olha para você mesmo e vê o tanto de mentira que você construiu a sua identidade. Observa. Observa. Eu tô falando é com você mesmo. Não se distraia, não. Não é para todo mundo que tá escutando essa live, não. Ao vivo gravada é para você. Você sabe que é para você. Presta atenção. Seu coração tá doendo, tem um aperto aí agora no seu peito, não tem? Esse ponto aí que tá, essa miséria, esse lixo que você tá aceitando pra sua vida, que você aceitou até aqui. Essa vida tão pequena. Quando eu falo pequena, eu tô falando de ter bens, ter sucesso, uma vida grande,
É uma vida onde você é um indivíduo consciente, onde você vive a sua vida através dos termos da sua própria consciência. Porque ela é quem te julga, quem te absorve. Individuação, que Carl Jung nos ensinou. Você aprender a ser um indivíduo independente daquilo que você viveu. É claro que vai ter o que você viveu aí, é óbvio que vai ter os seus pais em você, sua família, isso é óbvio. Mas a partir disso, você como consciência observadora, que vai fazer disso e com isso o que você quer perpetuar e o que você quer criar de novo, que emerge do seu ser, do seu íntimo, de você, da sua consciência, do que você escolhe. Não do velho, mas a partir do novo. Baixa suas barreiras agora. Baixa suas barreiras. Baixa esse julgamento de você com você mesmo. Você não tá julgando é a mim, não. Tô um pouco me lixando. Eu preocupo com os meus próprios julgamentos. Agora é essa fase. Não quero que o outro pense de mim. É o que eu penso de mim. Então eu observo isso, porque às vezes eu tenho pensamentos negativos a meu respeito, que me afastam da minha soberania, que me afastam do eterno, do Criador em mim, da minha divindade. E a essa voz é que eu silencio, é esse julgamento é que eu calo, para que a verdadeira voz do meu eu divino, do meu eu superior, de Cristo em mim possa emergir de dentro, dizendo: eu sou um ser divino, eu sou luz e sombra, eu sou multifacetado, facetada, eu sou o grande mistério, experimentando a vida através deste pequeno, mas potente corpo, desta casa, deste equipamento que eu honro, que eu amo, e que é o veículo pelo qual eu falo com vocês e eu experimento essa vida, por isso eu honro. Inspire pelo nariz agora, criatura. Solte pela boca. Efetua esse relaxamento profundo. Se conecta com a sua centelha divina, com a sua consciência. Entenda que esse momento só tem você, não tem mais ninguém. Aqui só tem eu agora, eu falando comigo mesmo. Eu em conexão com o cosmos, em conexão com o meu Criador, com a minha centelha divina, com a minha consciência superior. E eu quero receber dela tudo que é divino, tudo que é bom, tudo que é amoroso, tudo que é verdadeiro, inclusive o fogo. Aquele fogo que queima tudo aquilo que eu não sou. Aquele fogo que queima, que limpa todas as mentiras, mas que acende, que vivifica a verdade, que acende, que vivifica o amor, que acende, que vivifica a chama, que faz a vida valer a pena, ser intensa, ser verdadeira, ser profunda. Agora você vai continuar respirando pelo nariz, inspira pelo nariz, solta pelo nariz e só observa isso. Você sabia que se você respirar pelas duas narinas por 6 minutos de maneira consciente, você já está trazendo equilíbrio a todo o seu sistema nervoso, e você vai sair do parasimpático para o simpático. Sair do modo defesa, luta, fuga, medo, ansiedade, para o modo presença, para o modo equilíbrio, para o modo verdade, para o modo consciência. Observa você e seu corpo. Você não é isso, você tem isso, isso também faz parte de você, mas você é muito maior. Você acha que os seus dons paranormais são o quê? São a lembrança vívida, ainda que eles te incomodem, de que você é humana e divina. E que esses dons estão a serviço primeiro de você, da sua vida, do seu estabelecimento, do seu equilíbrio. Lembra, não existe coletivo sem primeiro o individual estar trabalhado, então trabalhe seus dons. Sem respirar consciente, você não vai conseguir trabalhar seus dons, porque você vai estar com o sistema todo fodido, com a cabeça confusa, então respira. Toma consciência, seu sistema nervoso, seus pensamentos, sua mente, os seus dons. Equilibra eles dentro de você, reorganiza tudo, porque eles estão sendo preparados para estar a serviço do todo. Você escolheu isso.
Querida alma, você só não se recorda. E você escolheu esquecer para que você pudesse aprender a parte do esquecimento. Mas eu tô aqui agora para te falar que agora é o momento de se recordar, para usar todo esse poder e essa potência. Não tenha medo, pequena alma, de ser grande. Só quem sabe ser pequeno pode ser grande. Só quem sabe fazer no íntimo, no escuro, com a porta fechada, é que pode fazer no alto do monte, para muitos verem, para muitos alcançarem. Porque não é com vaidade vazia, não é com ego inflado, é com consciência de identidade, de missão, de chamado, de propósito, com escolha. Se imagina agora no alto da montanha, seja em pé ou sentada, natureza gigante, imensa ao seu redor. E você faz parte de toda essa imensidão, respira. Não existe espiritualidade, fé sem corpo, sem matéria, sem chão, você é céu e terra. Não existe terra sem céu, não existe céu sem terra. Seu corpo é o veículo, ele precisa estar pronto. Então respira para regular ele. Lá no diafragma. Mostra para o seu corpo que é seguro. Enquanto ninguém vê. Que quando você estiver diante da multidão, ele vai permanecer seguro, centrado nele mesmo, em Cristo. Tem muita energia parada em volta de você, estagnada, te causando pressão, te causando medo, insegurança, confusão, dor no estômago, embrulho, muita energia. Essa energia quer atravessar seu corpo, ela é sua, do seu campo áurico, só que ela está travada diante da sua consciência, do seu sistema nervoso desregulado. Então respira para que você possa se regular e abrir espaço para essa energia te invadir e te fazer de instrumento, potencializar a sua vida. Então, o que você vai fazer? Você vai inspirar, você vai prender a respiração um pouco. Depois você vai soltar lentamente. Quando você soltar, você vai segurar sem ar e observa. Você vai conseguir perceber a energia, escutar a energia. E você vai dar permissão para essa energia, através de um comando para o seu corpo, dizendo que o seu corpo está seguro, que o seu sistema está seguro, preparado, que na Kabbalah a gente chama também de vaso, nosso Ki. Então imagina seu vaso agora, protegido, forte, para receber toda essa energia divina, criadora, potente, para que você consiga retomar sua soberania.
Não sei se a tela ficou preta aí, eu voltei que agora já tinha excedido o meu limite. Mas eu encerro aqui. Eu espero que essa live de hoje, a abertura desse portal, esse 12 de agosto, eclipse solar e leão, possa ter aberto um portal dentro do seu coração, para que você esteja aberta, consciente, para adentrar a esta nova era.